Então, hoje, nós temos a alegria de receber a doutora Pamela Billing Melo Carpes. A doutora Pamela é professora associada da Universidade Federal do Pampa, onde coordena o programa Pop Neuro, de ações para a divulgação e popularização da neurociência. A doutora Pamela é docente orientadora do programa de pós-graduação multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Unipampa. Na Unipampa, ela também orienta pelo programa de Bioquímica e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo programa de Fisiologia. Ela é membro da Comissão de Ensino, da Comissão Mulheres na Fisiologia e do Conselho Deliberativo da SBFIS. Dentre os vários prêmios que a professora Pamela recebeu, estão o Prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal Unesco e da Academia Brasileira de Ciências, que ela recebeu em 2017, e o Senior Fellow da IBRO-IBE da Unesco, Science of Learning, de 2018. Ela tem experiência na área de neurofisiologia da memória e no ensino da fisiologia e divulgação de neurociência, é pesquisadora associada da Rede Ciência para a Educação e consultora do Escritório de Educação da Unesco para assuntos relacionados à neurociência aplicada à educação. Foi professora visitante na Universidade de Valência, na Espanha, atualmente é coordenadora de pesquisa e pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação da Unipampa, além de ser mãe de um filho de 17 anos e ser atuante na causa das mulheres na ciência, integrando a equipe Parents in Science e sendo membro do Women in Physiology Committee da American Physiological Society. Então, Pamela, a gente está muito feliz por ter você aqui hoje para dar essa palestra, por você estar se aproximando da associação, né, cooperando com a gente em outros assuntos também. Então, em nome da associação, eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje, de preparar essa palestra e por dividir o seu conhecimento com a gente, tá? Então, fique bem à vontade para começar. Muito obrigada, Graziela, pela apresentação e pelas tuas palavras de boas-vindas. É um prazer estar de novo com a Dohad, né? Porque eu já estive recentemente com vocês discutindo a questão da maternidade, ciência, né, no momento da proposição da Comissão de Mulheres na Ciência da Associação. Então, é sempre bom estar aqui para conversar sobre ciência, né. Hoje, a ideia, né, de acordo com o contato que foi feito comigo, é falar um pouco sobre uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório, que é o impacto da privação de cuidados no início da vida sobre a aprendizagem e memória. Então, eu organizei essa fala, né, num primeiro momento mais rápido, onde eu vou apresentar o nosso grupo e o que a gente pesquisa e como que a gente pesquisa essas temáticas. E depois eu entro, de fato, no tema principal desse webinário, que é a privação maternal e os impactos desse protocolo na aprendizagem e memória, e os resultados que nosso grupo tem sobre os mecanismos que podem estar envolvidos no impacto que a privação maternal tem na memória, e algumas estratégias que a gente tem estudado e que são potenciais estratégias de neuroproteção nesse modelo. Então, eu sou professora na Universidade Federal do Pampa, como a Grazi falou, e a Unipampa é uma instituição bastante nova, tem 16 anos como universidade, né? Ela inicialmente, antes de se tornar uma universidade independente, ela funcionava em associação com a Universidade Federal de Pelotas, na sua parte localizada mais ao sul, e com a Universidade Federal de Santa Maria, nos campi, que são um pouco mais para o norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos em 10 cidades diferentes e estão localizadas na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai e com a Argentina, e cada um desses campi tem uma vocação maior para uma determinada área. Eu trabalho no campus de Uruguaiana, que se dedica principalmente à formação de pessoas na área das ciências da saúde e ciências biológicas. A gente também tem cursos de ciências biológicas em São Gabriel, uma outra cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul.
Uruguaiana está localizada bem na tríplice fronteira, né? A gente faz fronteira direta com a Argentina, que eu coloquei uma fotografia onde a gente vê de um lado Uruguaiana e do outro Passo de los Libres, né? Separados ali pelo rio Uruguai. Então são cidades que são cidades gêmeas, né? E a gente também faz fronteira com o Uruguai, um pouquinho mais distante, alguns quilômetros aí de estrada, e a gente ultrapassa também a fronteira com o Uruguai. Bom, Uruguaiana, a Unipampa em Uruguaiana hoje conta com alguns programas de pós-graduação, né? Em toda a instituição, considerando os 10 campi, a gente tem 10 programas de pós-graduação, e no campus Uruguaiana nós temos 5. Desses eu atuo em 2 programas de pós-graduação aqui da Unipampa, o programa em Bioquímica, que foi o primeiro curso de mestrado e doutorado que a gente teve aqui na nossa instituição, e o programa multicêntrico em Ciências Fisiológicas, que é um programa organizado pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, ao qual a Unipampa se associou em 2016. E eu também oriento no curso de Ciências Biológicas e Fisiologia na URGS, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação. Então, aqui na Unipampa, eu tenho liderado o grupo de pesquisa em fisiologia, né, que eu criei logo que eu me tornei professora associada, professora efetiva. Eu era professora substituta inicialmente, e então a gente já tem aí o GPFIS com seus 12 anos de vida, e atualmente a gente trabalha realizando nossas pesquisas em 2 espaços principais: o Laboratório de Estresse, Memória e Comportamento, onde a gente basicamente realiza experimentos comportamentais com roedores, avaliações de memória, de estresse, ansiedade, e também treinamento em exercício físico. Vocês vão ver que eu vou apresentar alguns trabalhos com esses protocolos também. E o laboratório de neuroquímica, onde a gente trabalha mais com experimentos de bancada, com amostras biológicas pós-mortem, tentando entender os mecanismos que podem estar envolvidos com as nossas observações nos testes comportamentais. E como a Graziela falou lá no início, eu também trabalho na área de neuroeducação, e nessa área a gente tem um grande programa de divulgação científica, que é o programa Pop Neuro, que já tem 10 anos, basicamente, de existência, onde a gente atua com professores de educação básica e estudantes de educação básica, fazendo essa aproximação da temática que a gente estuda no laboratório com os espaços formais de ensino escolar. Então, indo um pouquinho para o que a gente vai conversar hoje, né? Nosso grupo começou com a ideia de dar continuidade à linha de pesquisa que eu comecei a estudar durante a minha pós-graduação, que é a aprendizagem e memória. Então, o nosso objetivo principal é entender as bases neurobiológicas da aprendizagem e da memória, entender como o nosso cérebro aprende em condições normais e por que, em algumas situações, a aprendizagem não ocorre da mesma forma. Para poder estudar isso e entender mecanismos envolvidos com essas situações de aprendizagem ou não, a gente utiliza animais de laboratório, basicamente ratos e camundongos, né? Atualmente a gente trabalha principalmente com ratos, né? Embora também tenhamos alguns projetos com camundongos. Bom, quando a gente trabalha em memória com humanos, né, a gente acaba usando testes onde as pessoas evocam lembranças, elas conseguem nos dizer se elas lembram, se elas aprenderam, se elas ainda têm alguma informação sobre alguma situação prévia. Os animais, obviamente, não conseguem declarar verbalmente, mas eles expressam comportamentos. E é a partir da interpretação desses comportamentos expressos pelos animais que a gente infere se eles aprenderam ou não, se eles lembram ou não de uma determinada experiência. Né? Então, para testar isso em animais de laboratório, a gente usa uma série de tarefas diferentes, e eu trouxe alguns exemplos, só na verdade um exemplo de cada um dos principais tipos de memória que a gente avalia no laboratório. Então, uma das memórias que a gente estuda bastante aqui é a memória aversiva. Nós temos mais de um tipo diferente de teste que a gente usa para avaliar esse tipo de memória, mas eu separei alguns que eu vou citar depois na apresentação dos resultados, para que a gente possa entender como esses testes são feitos. Então, para avaliar a memória aversiva, um dos testes que a gente pode utilizar é a esquiva inibitória. A esquiva inibitória é uma caixa onde a gente tem um assoalho formado por barras eletrificáveis, e dentro dessa caixa a gente tem uma plataforma.
Então, a gente faz primeiro uma sessão de treino, na qual o animal é colocado nessa plataforma, e quando esse animal desce e coloca as 4 patas na barra eletrificável, ele recebe um estímulo elétrico. Um estímulo elétrico que não é doloroso, mas é desagradável. E ele, então, vai associar esse estímulo elétrico com o contexto, né, com a caixa na qual ele foi colocado. É importante lembrar que os roedores são animais extremamente curiosos e exploratórios. Então, num primeiro momento, eles costumam descer muito rapidamente dessa plataforma. E a gente mede essa latência de descida da plataforma, que costuma ser poucos segundos na sessão de treino. A gente pode avaliar a memória desse animal diferentes tempos depois do treino, dependendo do objetivo daquela pesquisa. Então, se eu quero avaliar uma memória de curta duração, por exemplo, eu posso fazer um teste 3 horas depois da sessão de treino. Se eu quero avaliar memória de longa duração, eu posso testar 24 horas depois. Se eu quero avaliar a persistência da memória, eu posso testar vários dias depois da sessão de aprendizagem. Então, na sessão de teste, mais uma vez, nós colocamos o animal na plataforma e contabilizamos a latência de descida da plataforma. O que se espera na sessão de teste é que aqueles animais que lembram da sessão de treino, ou seja, que formaram uma memória, eles recordem da experiência prévia e eles demorem mais tempo para descer da plataforma ou simplesmente não desçam. Então, assim, a gente consegue avaliar a memória aversiva. Um outro teste de memória que a gente utiliza bastante no laboratório é o teste de memória de reconhecimento. A gente também tem vários tipos de teste. A gente pode testar reconhecimento social, reconhecimento de objetos. Aqui eu trouxe o exemplo da tarefa de reconhecimento de objetos, onde dentro de um aparato que o animal já está habituado, a gente vai inserir numa sessão de treino 2 objetos que ele não conhece. E aí a gente tem variações de protocolos, né? Podem ser 2 objetos iguais ou podem ser 2 objetos diferentes, mas o animal não conhece nenhum deles. Então se espera que nessa sessão de treino, o animal gaste metade do tempo que ele gasta explorando, ele explore um dos objetos e metade o outro, porque os 2 são novos. Então, cerca de 50% do tempo de exploração ele explora um objeto, os outros 50% o outro. A gente retira o animal dessa caixa e para testar a memória, de novo, pode ser diferentes tempos depois da aprendizagem, mas no teste a gente mantém um objeto que esse animal já conhece, um objeto familiar, e substitui o outro objeto por um objeto novo. E aí o animal, então, é colocado novamente nesse espaço e se espera que, se ele tem uma memória formada, ele reconheça o objeto familiar e, portanto, gaste mais tempo explorando o objeto novo, considerando essa natureza dos roedores em explorar coisas novas. Outro tipo de memória que a gente utiliza bastante, outro teste que a gente utiliza bastante para avaliar memória é o teste de memória espacial, né, que a gente utiliza tanto o labirinto aquático quanto o labirinto seco. Aqui eu coloquei o labirinto seco, que é o labirinto de Barnes. No labirinto de Barnes, a gente tem uma arena circular, onde em toda a volta dela a gente tem orifícios. Apenas em um desses orifícios a gente tem um escape, os outros são fechados. E aí o animal é colocado no centro dessa arena. Logo acima da arena a gente tem um estímulo luminoso. A luz é um estímulo aversivo para o animal. Então, ele vai se locomover nessa arena e quando ele encontra o escape, ele pode, então, entrar ali num lugar mais escuro que ele se sente seguro. Em volta dessa mesa, nas paredes, a gente tem uma série de pistas, símbolos, né, desenhos que servem para o animal se localizar espacialmente. Então, à medida em que ele é colocado em várias sessões de treino sobre esse aparato, ele, ao longo do tempo, vai aprendendo a localizar o escape, considerando as pistas espaciais que ele encontra em volta dessa mesa. Então, esse é o labirinto de Barnes, e se espera que, ao longo da aprendizagem, o tempo que o animal leva para encontrar o escape diminua cada vez mais. A gente pareia esses testes que nos permitem avaliar se o animal é capaz ou não de aprender com alguns outros experimentos que nos permitem avaliar mecanismos que possam estar envolvidos com a aprendizagem. Uma das estratégias que a gente usa bastante é associar aos experimentos comportamentais a injeção de drogas que inibem ou
enzimas, ou ativam cascatas enzimáticas, ou bloqueiam receptores, ou inibem estruturas do sistema nervoso. Para isso, a gente submete os animais a uma cirurgia estereotáxica para implantação de cânulas-guia na estrutura que a gente quer estudar. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber se o córtex pré-frontal é importante para a aprendizagem espacial, a gente consegue, através da cirurgia estereotáxica, implantar cânulas na região específica, nesse caso do exemplo no córtex pré-frontal, e aí, dependendo da fase da memória que eu quero estudar, eu posso injetar antes de ensinar uma tarefa para o animal, ou antes de testar a memória do animal, drogas naquela região específica. Isso me permite estudar o envolvimento de cascatas bioquímicas, a necessidade de estruturas, a participação de sistemas de neurotransmissores em uma determinada tarefa, em uma determinada aprendizagem. A gente também trabalha com tecidos pós-mortem, então depois de a gente ver se os animais aprenderam ou não uma determinada tarefa, a gente eutanasia esses animais, né, faz o isolamento das estruturas encefálicas de interesse do estudo, e aí então a gente pode realizar diferentes técnicas. Atualmente no laboratório a gente tem trabalhado com técnicas de bioquímica que nos permitem avaliar equilíbrio oxidativo, a gente trabalha com Western blot, que nos permite avaliar então a expressão de proteínas relacionadas à memória, no nosso caso, né, em estruturas específicas. A gente também trabalha em parceria com um laboratório aqui da nossa universidade para avaliar níveis de neurotransmissores por cromatografia líquida de alta precisão, e também com imunohistoquímica, que assim como o blot nos permite avaliar a expressão de proteínas, mas localizando especificamente onde é que a gente tem essa mudança de expressão de proteínas a partir de um aprendizado ou não. Bom, e aí chegamos aonde a gente quer nessa fala, né, que é falar um pouquinho sobre esse protocolo que nós temos utilizado, que é o protocolo de privação maternal em roedores. Então, a privação maternal, se a gente buscar na literatura, ela aparece com diferentes nomes e diferentes protocolos. A gente tem autores que chamam de separação maternal, e geralmente a separação maternal ela envolve uma separação única por um tempo mais longo, enquanto que a privação maternal envolve várias sessões de separação com um tempo mais curto. Mas mesmo dentro dessas categorias, a gente tem uma variação muito grande de protocolos. O protocolo que nós atualmente trabalhamos no laboratório é um protocolo que envolve a retirada da mãe da caixa moradia, né, por algumas horas por dia durante os 10 primeiros dias de vida dos animais. E a literatura já vinha mostrando, antes mesmo de nós começarmos a trabalhar com esse protocolo, que esse protocolo é capaz de mimetizar situações de trauma na infância, né, situações de abandono e de falta de cuidados. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer uma certa translação para um modelo que nos permite avaliar o que está acontecendo no cérebro desses animais nessa situação de privação de cuidados. É importante, quando a gente trabalha com modelos animais, né, considerar vários aspectos e ter certo cuidado em fazer a translação dos resultados. Então, é importante, por exemplo, que a gente considere que o tempo de vida dos nossos roedores, né, ele é bastante diferente dos seres humanos. Então, como a gente trabalha com um protocolo de privação nos primeiros dias de vida, a gente acaba tendo aí uma equivalência ao período do início da infância, né, o período neonatal nos seres humanos. Então, mais especificamente, como que se dá esse protocolo? Nós acompanhamos, então, pelo menos os últimos dias da gestação das ratas, né? Quando não somos nós os responsáveis pelo cruzamento, a gente adquire as ratas prenhas e acompanha a etapa final do processo de gestação, e a partir, então, do momento que os filhotes nascem, esse é considerado o dia 0. A partir do dia seguinte, do dia 1 ao dia 10, as ratas fêmeas são retiradas da caixa moradia 3 horas por dia durante os 10 primeiros dias de vida. A gente não toca nos filhotes, né, até porque existem outros protocolos de manipulação neonatal que têm outras interferências no desenvolvimento desses filhotes. Né, e é um protocolo que ele foi desenhado, ele tem esse tempo de 3 horas por dia, justamente para evitar outros déficits que podem estar associados à separação maternal.
entre eles o déficit nutricional, por exemplo, já que nessa etapa os filhotes são dependentes da mãe para a sua alimentação. Durante esse período de separação, também tem um controle da temperatura da sala, já que também os animais ainda não têm pelo, eles dependem da mãe para regulação térmica, então tem uma série de cuidados que são tomados para tentar fazer com que esse protocolo gere, de fato, uma privação de cuidados, e não uma privação de outras necessidades importantes para o desenvolvimento desses filhotes. E também é importante, nesse caso, a gente frisar, né, que a gente está trabalhando aqui com um modelo de roedores, onde o cuidado da ninhada, dos filhotes, é única e exclusivamente responsabilidade da rata. Né? Quando a gente vai fazer essa translação para os seres humanos, é sempre importante a gente comentar que aqui a gente está falando de privação de cuidados, não especificamente de privação da mãe, porque lá nos seres humanos, às vezes a mãe não está cuidando dos filhos por algumas horas, mas alguém está cuidando, a gente tem um cuidado garantido, então a gente sabe que aqui a gente está trabalhando com uma privação de cuidados. E os resultados que a gente tem na literatura hoje mostram que essa privação de cuidados nos primeiros dias de vida dos roedores gera alterações em algumas circuitarias cerebrais, entre elas circuitarias do hipocampo. Aqui a gente vê um cérebro humano, e destacado em azul o hipocampo humano, e aqui no cérebro do rato o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura essencial para o processo inicial de consolidação da memória, para que haja aprendizagem. E a circuitaria hipocampal que está envolvida com o processo de aprendizagem nos roedores é muito semelhante ao que acontece lá no hipocampo dos seres humanos. Por isso que, para estudar esses processos de consolidação da memória, os roedores são tão utilizados. A gente conhece hoje uma série de mecanismos que são importantes para o processo de consolidação da memória. Entre esses mecanismos, nós sabemos que lá no hipocampo as sinapses glutamatérgicas são altamente importantes, inclusive pela ativação do glutamato de receptores NMDA e AMPA nas células pós-sinápticas, mas nós também sabemos que essas circuitarias principais, elas são influenciadas por outros sistemas de neurotransmissores, como sistemas catecolaminérgicos, noradrenalina, dopamina e receptores desses neurotransmissores também estão presentes nas células dessa região. Então, diversos sistemas de neurotransmissores podem modular os sistemas envolvidos com a consolidação da memória. E nós começamos esses estudos na área de privação maternal estudando alguns sistemas de neurotransmissores que poderiam estar envolvidos nesse déficit de memória que nós encontramos no modelo de privação de cuidados. Então, inicialmente eu vou mostrar 2 estudos onde a gente estudou o envolvimento de sistemas de neurotransmissores, e depois eu vou partir para alguns estudos de intervenções nesse modelo. Então, nesse primeiro trabalho, que ainda foi realizado na época em que eu estava no laboratório do professor Izquierdo, nós estudamos a participação do sistema colinérgico no processo de déficit de memória induzido pela privação de cuidados no início da vida. Então, a gente sabe que o sistema colinérgico é extremamente importante para os processos de consolidação da memória. A gente tem várias vias colinérgicas encefálicas, aqui a gente vê no encéfalo de um roedor, e entre as estruturas que recebem aferências colinérgicas, a gente tem o hipocampo. E muitas doenças neurodegenerativas, inclusive, estão associadas a uma neurodegeneração do sistema colinérgico, entre elas a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, a gente já conhece bem a neurotransmissão colinérgica, como que ela acontece, e, inclusive, nessas patologias, algumas drogas que são utilizadas atuam sobre esse sistema, Então, a galantamina e o donepezil, por exemplo, que são fármacos utilizados no tratamento da doença de Alzheimer, são inibidores da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica. Então, se a gente usa esses fármacos, a acetilcolina fica disponível por mais tempo na fenda sináptica, facilitando a neurotransmissão, no caso da doença de Alzheimer, que está aí prejudicada pela perda de alguns neurônios. O que nós vimos nesse trabalho?
Então, nós utilizamos, eu trouxe alguns recortes de resultados, né, para tentar dar uma visão geral dos trabalhos já publicados pelo grupo nessa área. Então, nesse trabalho, nós utilizamos a tarefa de reconhecimento de objetos, entre outras, que quem quiser acessar o artigo completo vai encontrar, né, aquela tarefa que eu expliquei no início, onde o animal precisa reconhecer um objeto familiar e um objeto novo, e se espera que ele explore por mais tempo o objeto novo. O que nós temos nesse primeiro conjunto de gráficos? No eixo vertical, a gente tem o percentual de tempo de exploração, e no eixo horizontal estão identificados os objetos nas barras, né? O objeto A e B representam os objetos utilizados no treino, e o objeto A e C, os objetos utilizados no teste, sendo, portanto, o objeto A familiar, que já foi apresentado no treino, e o objeto C, o objeto novo. A gente tem aqui os animais não submetidos à privação, então os animais controle, e os animais submetidos à privação. O que a gente percebe nesse primeiro gráfico aqui? Os animais controle, eles no treino exploram normalmente os dois objetos de forma igual, porque os dois são novos, e no teste eles reconhecem o objeto familiar e, portanto, gastam mais tempo explorando o objeto novo. Já os animais submetidos à privação maternal, durante o treino, eles normalmente exploram os dois objetos, mas no teste eles exploram igualmente um objeto que eles já conheciam e um objeto que é novo. Isso denota que eles não recordam do objeto A, portanto, representa um déficit de memória. Quando a gente administrou para esses animais, via gavagem, donepezil, que é o inibidor da acetilcolinesterase, a gente viu que os animais privados foram capazes de aprender. A mesma coisa aconteceu com a galantamina, que é outro fármaco com a mesma atividade. Então, a gente viu que a inibição da acetilcolinesterase, permitindo, então, que a gente tenha mais acetilcolina na fenda, fez com que os animais privados que antes não aprendiam passassem a aprender. Se a gente observar aqui nesses outros gráficos à direita, a gente tem aqui a medida da atividade da acetilcolinesterase no hipocampo, na primeira imagem, e no córtex peririnal, na segunda imagem, dos animais controle, na barra branca, e privados, na barra cinza. A gente vê que há um aumento da atividade da acetilcolinesterase nos animais submetidos à privação. Então, eu estou degradando mais acetilcolina, ficando com menos disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica, e a gente sabe que a acetilcolina é um dos neurotransmissores essenciais para os processos de aprendizagem e memória. Bom, nesse outro trabalho, a gente estudou o envolvimento do sistema dopaminérgico no déficit de memória induzido pela privação maternal. Então, a gente sabe que o sistema dopaminérgico, a dopamina, né, quando liberada em uma fenda sináptica, ela pode interagir com diferentes tipos de receptores dopaminérgicos, né, que vão do receptor D1, D2, D3, D4 até o D5. Especificamente no hipocampo, na membrana pós-sináptica das células hipocampais, a gente encontra predominantemente receptores do tipo D1 e do tipo D5. Esses receptores utilizam cascatas de sinalização diferentes, são receptores metabotrópicos, mas o receptor dopaminérgico do tipo D1, ele utiliza uma cascata de sinalização que envolve adenosino monofosfato cíclico e PKA, proteína quinase A. Enquanto que o receptor dopaminérgico do tipo D5 envolve inositol trifosfato, aumento dos níveis de cálcio e ativação da proteína quinase C. Por que eu estou dizendo isso? A gente utiliza muito farmacologia para estudar o envolvimento dos diferentes sistemas de neurotransmissores. No entanto, no caso do sistema dopaminérgico, hoje a gente tem disponível no mercado um antagonista dos receptores dopaminérgicos que não diferencia receptores D1 e D5. O antagonista bloqueia os dois receptores, tanto D1 quanto D5. Então, para a gente poder estudar o papel específico de cada um desses diferentes receptores, a gente acabou utilizando uma alternativa farmacológica que foi trabalhar, né, inibindo diferentes etapas da cascata de sinalização desses receptores, já que elas são frequentemente diferentes. Então, o que a gente fez nesse trabalho? Os resultados que eu vou mostrar também são resultados utilizando a tarefa de reconhecimento de objetos, né, que está representando, cada letra representa
um determinado objeto, e nesse caso a gente fez testes diferentes tempos após o treino, até 21 dias após o treino. Os nossos animais, eles receberam infusão de drogas majoritariamente logo após o treino, onde a gente utilizou, além, né, do veículo para controle, a gente também fez experimentos com infusão de dopamina, de SKF, que é um agonista dos receptores dopaminérgicos, o SCH, que é um antagonista, e de fármacos, que eu vou ir mostrando gradativamente para vocês, que atuam naquelas cascatas de sinalização, ativando ou inibindo proteína quinase A, ativando ou inibindo proteína quinase C. A gente também fez um experimento injetando um precursor da dopamina, né, a L-Dopa, que é um fármaco utilizado no tratamento do Parkinson, por exemplo, para avaliar também a participação do sistema dopaminérgico de uma forma mais ampla. Então, nesse primeiro resultado aqui, o que a gente vê é o efeito da infusão de dopamina diretamente no hipocampo dos animais sobre a memória. Então, aqui nós temos os resultados do teste de 24 horas, onde a gente vê os animais controle, né, explorando mais o objeto novo, a barra preta, os animais submetidos à privação, não diferenciando os objetos. Aqui os animais controle que receberam dopamina também aprendem normalmente. E por fim, nesse último conjunto de barras, a gente vê os animais privados, que antes não aprendiam, quando eles recebem a infusão de dopamina no hipocampo, eles passam a aprender. O que a gente foi tentar estudar? Se eram, então, os receptores D1 ou D5. Num primeiro momento, a gente utilizou um fármaco que ativa esses dois receptores. Então, em vez de injetar dopamina, a gente injetou um agonista dos receptores dopaminérgicos. Não tem como diferenciar D1 e D5 ainda aqui. O que nós vimos no teste de 24 horas é que a injeção do agonista dopaminérgico também reverteu os déficits de memória induzidos pela privação maternal, permitindo que esses animais aprendessem. Essa aprendizagem persistiu por vários dias. A gente fez testes 7, 14 e 21 dias depois. É importante aqui salientar que a memória de reconhecimento de objetos é uma memória que envolve pouca emoção, né? Uma memória de reconhecimento sem, não é que nem a esquiva inibitória, que tem a aversão envolvida. Então, é uma memória que tem um traço mais fraco. Se a gente olhar os animais controle, no teste de 24 horas, eles lembram do objeto. Familiar exploram mais o objeto novo. Mas esse traço de memória, ele decai fisiologicamente. E se a gente observar o teste de 7 dias, os animais controle já não lembram do objeto familiar. Então, isso é normal de se esperar. Mas se vocês observarem, a injeção de agonistas dopaminérgicos fez também com que os animais controle tivessem uma persistência maior da memória. Isso porque a dopamina também está envolvida em cascatas de persistência da memória. Então, nesse primeiro resultado, a gente viu que a injeção de um agonista dopaminérgico reverte o déficit de memória induzido pela privação. E aí a gente quis entender, né, o que aconteceria se a gente tentasse manipular farmacologicamente as cascatas envolvidas na sinalização dos receptores D1 e D5. Então, no próximo slide, a gente vai ter um grupo que só recebeu o antagonista dos receptores D1 e D5, então os animais tiveram esses receptores bloqueados. Um outro grupo que teve os receptores bloqueados, mas recebeu na sequência, né, uma injeção do SP-AMP cíclico que estimula a proteína quinase A. E um outro grupo que, após ter os receptores dopaminérgicos bloqueados, recebeu a injeção do PMA, que é um estimulador da proteína quinase C. O que a gente viu nesses resultados? Então, a primeira barra mostra os animais que receberam, né, a infusão de SCH. Esses animais, então, com os receptores dopaminérgicos bloqueados, não aprenderam. Mas quando a gente infundiu, logo após o bloqueio dos receptores dopaminérgicos, um estimulador da proteína quinase A, que é o segundo mensageiro dos receptores D1, a gente viu que esses animais passam a aprender. Enquanto que, quando eu injetei, logo após o bloqueio dos receptores dopaminérgicos, o PMA, que é agonista da PKC envolvida na cascata de sinalização de D5, não houve aprendizagem.
Então, esse resultado, né, nos leva já a pensar que aí a gente tem envolvimento dos receptores D1. A gente seguiu nessa lógica de tentar entender melhor o papel desses receptores, né, trabalhando então com os animais, mas estimulando diretamente só PKA ou só PKC. E depois, para tentar chegar a uma conclusão mais definitiva, estimulando os receptores D5, em um momento inibindo a cascata de D1 e em outro momento inibindo a cascata de D5. O que nós vimos, nesses resultados, então no primeiro gráfico, no primeiro conjunto de barras aqui, a gente tem os animais privados, que não aprenderiam normalmente, mas que receberam injeção do agonista, do segundo mensageiro dos receptores D1, né, estimulando PKA, eles passam a aprender estimulando PKA, e essa aprendizagem dura aí até 14 dias, essa memória. Quando a gente tem os animais privados e injeta um estimulador da PKC, segundo mensageiros do D5, não tem aprendizagem. Então, estimular a cascata de sinalização de D5 não reverte o déficit de memória induzido pela privação, mas estimular a cascata de D1 é capaz de reverter. Nesse segundo conjunto de experimento, a gente bloqueou receptores dopaminérgicos, mas a gente, na sequência, a gente estimulou receptores dopaminérgicos, mas na sequência a gente inibiu a via de sinalização de D1, e aí não teve aprendizagem, portanto não tem persistência, e quando a gente estimulou os receptores D5, mas bloqueou a via de sinalização de D5, a gente acaba tendo aprendizagem. Então, quer dizer, se eu bloqueei segundo os mensageiros de D5 e mesmo assim tive aprendizagem, é porque esses receptores não são essenciais, não estão envolvidos nessa situação. No final, a gente ainda fez um experimento adicional, injetando um precursor de dopamina sistemicamente, e viu que a injeção sistêmica de L-Dopa é capaz também de reverter o déficit de memória. L-Dopa é precursor, então, de dopamina. A gente vê de novo aqui os animais controle aprendendo, os animais privados não aprendem, os animais que receberam o precursor de dopamina aprendem e têm persistência desta memória, e os animais privados que receberam a injeção de dopamina acabam sendo capazes de aprender e essa memória também persiste por algum tempo. Então, esse conjunto de resultados nos mostra que a gente tem diversos sistemas de neurotransmissores que modulam a consolidação e a persistência da memória, e que alguns desses neurotransmissores podem sofrer alterações que vão estar envolvidas, né, no déficit induzido pela privação maternal. Não são só esses neurotransmissores, dopamina e acetilcolina, que podem estar envolvidos com o processo de privação. A gente tem na literatura descrição também de outros sistemas que estão envolvidos, como o sistema estaminérgico, por exemplo, mas eu trouxe aqui o que nós estudamos no nosso grupo. E, por fim, a gente foi dar uma olhada em estratégias de neuroproteção que poderiam estar envolvidas nesses mecanismos e, portanto, poderiam reverter, teriam potencial para reverter os déficits de memória induzidos pela privação. Então, esse trabalho começou, na verdade, lá no início da minha caminhada dentro da pesquisa de memória, quando eu comecei a trabalhar com exercício físico e, paralelamente, no laboratório, o Fernando Benetti trabalhava com o modelo de privação maternal, e a gente decidiu avaliar se o exercício seria capaz de reverter esses déficits de memória que a privação causava. Então, a gente utilizou o exercício de corrida na esteira, na época, um treinamento ali de 5 semanas de corrida na esteira, e avaliou a memória espacial utilizando o labirinto aquático, que tem uma lógica muito parecida com o de Barnes, que eu mostrei lá no início. O animal tem que achar uma plataforma utilizando pistas espaciais que estão presentes em volta dessa piscina, e utilizando também a tarefa de esquiva inibitória que eu mostrei lá no início. Então, olhando os primeiros resultados aqui do labirinto aquático, nós temos nesse primeiro gráfico a curva de aprendizagem dos animais. Aqui nós temos 4 grupos: o grupo controle, o grupo submetido à privação maternal, o grupo controle exercitado e o grupo submetido à privação e exercitado. Vocês conseguem ver que todos os grupos são capazes de aprender ao longo dos 5 dias de treinamento.
Depois, quando a gente vai no 6º dia realizar um teste de memória, a gente retira a plataforma de dentro desse labirinto aquático. Virtualmente, esse labirinto é dividido em 4 quadrantes, e a gente contabiliza uma série de parâmetros que servem para denotar a aprendizagem, e entre esses parâmetros, a gente conta, né, quanto tempo o animal fica nadando no quadrante onde antes estava a plataforma. É o que a gente tem nesse primeiro conjunto de resultados, o percentual de tempo que os animais gastam no quadrante onde antes estava a plataforma. A gente vê que os animais controle gastam bastante tempo explorando aquela região, porque eles lembram que a plataforma antes estava ali. Os animais exercitados também. Essa barra cinza escura são os animais privados, então eles gastam menos tempo nesse quadrante, ou seja, eles não têm muita certeza que era ali que estava a plataforma, mas quando esses animais privados são exercitados, a gente vê que ele passa a explorar aquele quadrante alvo por um tempo semelhante aos grupos controle não privados. Depois a gente tem a latência, ou seja, o tempo que o animal leva para chegar ao local exato onde antes estava a plataforma. Nós temos aqui a latência do grupo controle, do grupo exercitado. A gente vê que o exercício tem um efeito sobre a memória aqui, porque os animais exercitados, eles encontram a plataforma mais rapidamente. E aqui é importante dizer que a gente tem como controle também a velocidade de nado, e não tem diferença de velocidade de nado. E o exercício também é capaz de melhorar a latência dos animais privados. Nesse outro gráfico, a gente tem os resultados da tarefa de esquiva inibitória. Então, no eixo vertical, a gente tem o tempo que o animal leva para descer da plataforma. O primeiro conjunto de gráficos é o treino. Então, como eu comentava lá no início, os animais são muito exploradores, eles descem em poucos segundos para explorar o ambiente, todos os animais, independente do grupo, e recebem o estímulo elétrico. E depois a gente vê aqui nesse segundo conjunto de barras o resultado do teste, que é muito claro. Os animais controle, os animais exercitados, eles têm uma latência de descida muito alta, eles não descem porque eles lembram daquela experiência prévia. Os animais privados descem como se fosse a primeira vez que eles estivessem naquele ambiente. Mas quando a gente tem animais privados exercitados, eles são capazes de aprender e já apresentam uma latência equivalente aos grupos controle. A gente continuou esse trabalho com exercício e privação depois, tentando entender possíveis mecanismos que pudessem estar envolvidos tanto no déficit quanto no efeito do exercício físico. A gente sabe que o exercício que nós estávamos realizando, um exercício de corrida em esteira, atua, entre outras coisas, né, bastante no equilíbrio oxidativo. Então, nesse trabalho, que foi uma continuidade do trabalho anterior, nós trabalhamos, então, com animais que foram privados da mãe lá na infância, mas na idade adulta, eles foram submetidos a um protocolo de exercício em esteira rolante por 8 semanas. São os mesmos grupos, né? Controle privado, exercício e privado e exercitado. A gente avaliou o equilíbrio oxidativo em hipocampo e córtex pré-frontal desses animais. E nós vimos aqui no último conjunto de gráficos, na última linha, que é a medida de peroxidação lipídica, né, que é uma medida de dano oxidativo, especialmente sobre as membranas celulares, que são compostas bastante por lipídios, né, a gente tem um aumento do dano oxidativo nos animais que são privados. Não tem nos outros grupos, né? Os outros grupos estão semelhantes ao controle, isso tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal. Observando que a gente tinha essa alteração do equilíbrio oxidativo nos animais privados, a gente também se perguntou se uma suplementação com uma substância que tem potencial antioxidante poderia também atuar nesse modelo de privação maternal. Então, nesse trabalho, a gente também, trabalhando com os animais que foram privados lá no início da vida, trabalhou a partir do dia 21 de vida, que é o início ali da fase adulta desses animais, na verdade, final da adolescência desses animais, até o de 80, que já é adulto, a gente trabalhou com uma suplementação com chá verde.
O chá verde é uma substância que a gente vinha trabalhando no laboratório, que tem catequinas e que são substâncias antioxidantes bastante potentes. Depois a gente avaliou a memória e avaliou o equilíbrio oxidativo no encéfalo desses animais. Aqui nós temos de novo o resultado da tarefa de reconhecimento de objetos e da tarefa de esquiva inibitória, mostrando rapidamente, né, que a gente tem os animais controle no primeiro conjunto de gráficos, no treino e no teste. Então, no teste, explorando mais o objeto novo. Os animais privados não têm diferença. Os animais privados que receberam chá, a gente vê aqui nas últimas barrinhas, eles exploram mais o objeto novo, ou seja, a suplementação com esse antioxidante foi capaz de reverter o déficit de memória induzido pela privação, e a gente viu a mesma coisa aqui na esquiva inibitória, de novo, os animais privados, eles não aprendem, enquanto que quando eu suplemento com chá verde, eles passam a ser capazes de aprender na tarefa de esquiva inibitória. E aí a gente viu que os animais privados têm aumento dos níveis de espécies reativas lá no hipocampo, e que o exercício não, aqui a gente está falando de chá, né? O chá verde é capaz de evitar esse aumento nos níveis de espécies reativas espécies reativas de oxigênio. E também nós vimos aqui na capacidade antioxidante total, medida por FRAP, que os animais exercitados têm um aumento da capacidade antioxidante. A gente mediu também a atividade da acetilcolinesterase e não viu alterações significativas aqui nessa atividade. Então, parece sim que o chá verde atua como antioxidante, né, alterando o equilíbrio oxidativo, melhorando e, portanto, a condição do hipocampo dos animais privados. A gente vem no laboratório trabalhando há bastante tempo com modelos de exercício físico. E a maior parte dos estudos, não só do nosso grupo, mas no geral, que envolvem cognição e exercício, envolvem a avaliação dos efeitos do exercício crônico. Mas a gente se perguntou, uma vez que nós vimos lá naquele estudo de mecanismos que o sistema dopaminérgico está alterado nos animais privados, no cérebro dos animais privados, a gente se perguntou se uma sessão única de exercício físico que atua sobre sistemas catecolaminérgicos não poderia modular a capacidade de aprendizagem desses animais. Então, nesse trabalho, a gente fez uma coisa um pouquinho diferente dos trabalhos anteriores. A gente não atuou numa intervenção crônica. A gente trabalhou, então, com aqueles animais que foram privados no início da vida, treinando eles na tarefa de reconhecimento de objetos. Logo após o treino na tarefa de reconhecimento de objetos, esses animais foram expostos a uma única sessão de exercício aeróbio. Para não ter todo o estresse que a exposição à esteira envolve, inicialmente, por um período lá no meio da vida, os animais foram expostos à esteira para se familiarizar a ela e ela não ser uma novidade e ter, sim, o efeito de uma prática única de exercício. Então, os animais foram submetidos a uma sessão de aprendizagem, logo após fizeram uma sessão única de exercício e depois a gente testou a memória e a persistência dessa memória. O que nós vimos nessa tarefa de reconhecimento de objetos, aqui nos nossos gráficos a gente tem um pouquinho diferente, né? A gente tem de novo no eixo vertical o percentual do tempo de exploração, mas aqui os objetos estão identificados como novo, com um N, ou familiar, com um F. Então, nesse primeiro gráfico aqui é o treino. No treino, todos os objetos são novos para os animais não privados, para os animais privados, e para os objetos e para os animais, não privados e privados que foram submetidos apenas à familiarização da esteira. Esse é um grupo de controle, para mostrar que só ter sido familiarizado não afeta a memória. E nesses dois últimos conjuntos de gráficos, a gente tem animais não privados exercitados e animais privados e exercitados. Então, no treino, todo mundo explora todos os objetos de forma igual. Na sessão de teste de memória de longa duração, 24 horas após o treino, a gente vê os animais do grupo controle exploraram mais o objeto novo, os animais do grupo privado não tiveram diferença, ou seja, exploraram igual o objeto que era familiar e o que é novo. Aí nós temos os animais expostos lá na esteira, sem exercício, os que foram só familiarizados à esteira, isso não afetou a capacidade de aprender deles.
E aí aqui a gente tem os animais controle exercitados, aprendem normalmente, e os animais privados que fizeram uma única sessão de exercício após a aprendizagem, e essa sessão de exercício é capaz de favorecer a aprendizagem dos animais nessa tarefa. Então, a gente está aqui olhando a capacidade de exercício de modular uma aprendizagem específica. A gente vê que esse efeito, ele persiste 7 dias após a testagem, né, a aprendizagem nos animais privados, e 14 dias também a gente ainda tem esse efeito persistindo. Pensando aí no que poderia estar envolvido, né, o exercício ativa sistemas catecolaminérgicos, a gente sabe que esse sistema envolve aí diferentes neurotransmissores, a dopamina que é metabolizada e pode se transformar em noradrenalina nos neurônios noradrenérgicos, então a gente avaliou níveis de dopamina e noradrenalina no hipocampo dos animais que logo após a submissão a uma sessão de exercício físico. Nós vimos que não houve diferença nos níveis de dopamina, mas houve sim diferença nos níveis de noradrenalina. Os animais privados tiveram níveis de noradrenalina inferiores aos animais controle. E isso aconteceu também nos animais privados que foram só familiarizados à esteira e também nos animais que foram exercitados. Então, a gente viu aqui que há, sim, uma alteração no sistema noradrenérgico nos animais privados. A gente viu nos resultados comportamentais que o exercício consegue modular a aprendizagem dos animais privados, mas não é a partir da modulação de catecolaminas, deve ser algum outro mecanismo que a gente ainda está investigando. E, por fim, o último estudo que eu vou mostrar para vocês os resultados, nós trabalhamos com uma outra estratégia de neuroproteção, que é o enriquecimento ambiental, e avaliamos, além da memória, também a flexibilidade cognitiva. Então, basicamente, a gente já tem uma rica literatura na área de enriquecimento ambiental, mostrando que um ambiente enriquecido é capaz de induzir neuroplasticidade. A gente sabe que a neuroplasticidade é essencial para que ocorra a aprendizagem, é o substrato para que a gente aprenda coisas novas. Então, nesse trabalho, de novo, os animais foram submetidos à privação lá no início da vida, e depois, do dia 21 ao dia 80, eles foram submetidos a um protocolo de enriquecimento ambiental, e a partir do dia 81 a gente testou a memória e a flexibilidade cognitiva desses animais. A memória foi testada de novo pelo reconhecimento de objetos, a gente vê mais uma vez aqui os animais controle aprendendo, os animais privados com déficit de memória. Quando a gente associa o enriquecimento ambiental, os animais controle aprendem também, os animais privados conseguem aprender quando são expostos a um ambiente enriquecido. E a mesma coisa a gente vê no resultado da esquiva inibitória, né? Os animais controle lembram, os privados não, e o enriquecimento ambiental permite que eles lembrem. Como que a gente avaliou a flexibilidade cognitiva desses animais? A gente utilizou a mesma tarefa lá do estudo anterior que eu mostrei para vocês, uma tarefa de memória espacial, que é o labirinto aquático de Morris. No labirinto aquático, a gente faz 5 dias de treino, onde o animal é exposto em vários trials a essa piscina e ele aprende a localizar a plataforma utilizando as pistas espaciais que estão na sala. Depois que esse animal aprende, a gente geralmente faz o teste de memória, que é o que a gente viu lá no outro estudo, né? O tempo que o animal leva para chegar onde antes estava a plataforma, quanto tempo ele nada no local onde antes estava a plataforma. No entanto, para avaliar a flexibilidade cognitiva, em vez de, depois de 5 dias de treino, eu testar a memória desse animal, o que eu faço aqui no 6º dia é mudar a plataforma de lugar. Então, antes a plataforma estava num quadrante, no 6º dia eu mudo a plataforma de lugar. E aí eu faço um dia de treinamento para nova localização da plataforma, e os animais têm que aprender que a plataforma mudou de lugar. Isso é flexibilidade cognitiva. Aqui a gente vê nesse gráfico A os diferentes grupos, né? Controle privado, controle exposto ao ambiente enriquecido e privados exposto ao ambiente enriquecido. E a gente vê que os animais aprendem a localizar um novo local da plataforma. Isso aqui é nesse 6º dia, nas sessões de treinamento, para eles encontrarem a plataforma no novo local.
Os animais privados, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, mas eles aprendem. No dia seguinte, a gente faz um teste tirando todas as plataformas e a gente avalia quanto tempo o animal ficou no quadrante inicial, onde antes estava a plataforma, e quanto tempo ele ficou no novo quadrante, onde foi a última exposição e ele deveria ter reaprendido aquela tarefa. E aí o que a gente tem aqui nesses resultados, em cada um dos gráficos, né, nós temos uma medida diferente desse dia de teste, mostrando nas barras brancas a plataforma original, o local onde onde estava a plataforma lá nos 5 dias de treino, e na barra preta, o local onde a plataforma estava naquela sessão de flexibilidade cognitiva. Aqui a gente vê os animais controle e a gente percebe que os animais controle demoram muito menos tempo para chegar ao local onde a plataforma foi colocada no final, no teste de flexibilidade cognitiva, em comparação ao tempo que eles levam para ir lá no local original. Ou seja, eles conseguiram, né, trabalhar essa memória original deles e reaprender o novo local da tarefa. Já os animais privados, eles gastam um tempo igual nos dois locais. Quando a gente tem exposição ao enriquecimento ambiental, a gente percebe que tanto os controle quanto os privados têm uma latência menor para o local onde a plataforma foi colocada por último, ou seja, eles conseguem ter essa flexibilidade cognitiva. Aqui a gente tem outros parâmetros para avaliar também a flexibilidade cognitiva. Nesse gráfico a gente tem o percentual de tempo gasto no quadrante. Então vejam que os controles gastam mais tempo no quadrante onde a plataforma estava por último, os privados não. E quando a gente tem enriquecimento, a gente vê tanto os controles quanto os privados gastando mais tempo no local novo. Então temos aqui flexibilidade cognitiva. Aqui a gente tem o número de cruzamentos sobre a plataforma original em branco, sobre a plataforma reversa em preto. De novo, o mesmo comportamento, privação prejudica a flexibilidade cognitiva e o enriquecimento reverte isso. E aqui nesse último a gente tem a distância percorrida, ou seja, quantos centímetros o animal nadou em cada quadrante. Então, os animais controle mais tempo no último quadrante, e os privados não têm diferenciação, enriquecimento é capaz de favorecer a flexibilidade cognitiva. Esse último gráfico é só um controle de velocidade de nado para mostrar que todos os animais nadaram numa velocidade semelhante. A gente também, nesse trabalho, avaliou níveis de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína relacionada à neuroplasticidade importante, e que trabalhos já mostravam que a privação de cuidados no início da vida gera diminuição do BDNF, e outros trabalhos com enriquecimento ambiental mostravam que o enriquecimento é capaz de aumentar os níveis de BDNF. Então, a gente mediu o BDNF, é o que a gente vê aqui nesse primeiro gráfico, os animais controle. A gente vê que os animais privados têm uma redução dos níveis de BDNF no hipocampo e que o enriquecimento é capaz de reverter esse déficit, essa redução nos níveis de BDNF. Aqui está a nossa proteína controle, e aqui a razão entre BDNF e beta-actina, que foi o nosso controle. Então, o que a gente está fazendo hoje dentro dessa linha de privação maternal? A gente está estudando o envolvimento dos sistemas catecolinérgicos, dopaminérgico e noradrenérgico, e fazendo um estudo histológico, para entender as alterações em estruturas encefálicas mais baixas, como locus ceruleus e área tegmentar ventral, que são os principais aferências catecolominérgicas para o hipocampo, entender como essas estruturas são afetadas pelo processo de privação maternal. Também estamos começando a estudar envolvimento do sistema endocannabinoide na privação maternal. Começamos a olhar como a privação afeta de forma diferente a prole de machos e fêmeas. E também temos alguns resultados já, mas ainda não publicados, eu acabei não trazendo em função do tempo, de intervenções durante a gestação, como exercício físico e enriquecimento ambiental, e o efeito disso na neurogênese e em alguns marcadores epigenéticos na prole.
E também começamos a estudar o efeito da privação maternal no comportamento da mãe, né, que participa desse processo. Então, hoje a gente tem trabalhado mais nessas linhas. Aqui a gente vê, então, o pessoal que trabalha lá comigo, né, o pessoal que faz mais a pesquisa de bancada na foto de cima, e o que está envolvido nas ações de divulgação científica e neuroeducação no programa Pop Neuro. Coloquei aqui as redes sociais e o meu contato, né, e as redes sociais dos grupos, e fico à disposição, caso vocês tenham aí alguma questão para a gente discutir juntos. Muito obrigada pela atenção. Muito bom, Pamela. Que trabalhos lindos, resultados muito interessantes, sensacional mesmo. Colocaram ali no chat sensacional, mas a palavra é essa mesmo. Trabalhos muito bonitos. A gente já tem 2 inscritos. Paulo. Oi, você está ouvindo, Graziela? Sim, estou te ouvindo bem. Eu estou com uma confusão aqui, continuo com a confusão aqui no meu computador. Bem, Pamela, muito obrigado por você ter nos dado a oportunidade de conhecer mais um trabalho, né, dentro desse universo que é o DORAD, né, que é uma coisa relativamente nova aqui para o Brasil e, ao mesmo tempo, a gente está observando que o pessoal que trabalha com conceito é muito profícuo, né? E tem produzido bastante. Tanto é que o próprio DORAD Internacional Sociedade tem reconhecido a nossa participação, vamos dizer assim, acadêmica dentro do DORAD. Já visto a quantidade de abstratos aprovados desde a fundação do DORAD até hoje, que nos últimos 10 anos subiu muito. Eu não sei te dizer os números, mas a gente está tratando de fazer um levantamento. Isso é muito importante, né, para pedir participação, né? Então, não pode ser uma coisa inversa. Aqui no Brasil, a maior quantidade de gente que tem que ser representada no Congresso, né? A gente é bicameral, tem esse negócio aí de Senado, a gente viu uma inversão. Quer dizer, os detentores da economia, né? As elites, são mais representadas do que nós, trabalhadores, né? A gente ganha salário e muito mais do que o pessoal que faz ciência e tecnologia, né? Então, a gente está buscando uma participação maior na sociedade, né? Quem pode tem mais, hein? Nós podemos, porque nós produzimos bastante, muito, muito, considerando a pobreza do nosso Brasil em termos de investimento em ciência e tecnologia nesses últimos 6, 7, 8 anos. Muito bem, Pamela. E eu queria saber uma coisa. Dá para concluir que o ambiente reconhecido favorece o aprendizado da mãe e do filhote? Ou isso está errado? Não tem nenhuma comprovação. Obrigada, Paulo, pela pergunta. O que a gente viu até agora do ambiente enriquecido é que ele é capaz, sim, de reverter os déficits induzidos pela privação de cuidados no início da vida nos filhotes, que são os dados que a gente já tem concluídos. E agora a gente está estudando esses efeitos sobre o comportamento da mãe e sobre a cognição da mãe também. Eu não sei ainda te dizer se o enriquecimento ambiental tem o mesmo efeito protetor para as mães, que ele tem para os filhotes. Eu posso te afirmar hoje que nos filhotes, sim, na prole, sim, o ambiente enriquecido reverte, e um dos mecanismos envolvidos é a neuroplasticidade, né, que é reduzida pela privação de cuidados, e o ambiente enriquecido consegue restaurar.
mas na mãe eu ainda não sei te dizer. Espero poder te dizer em breve, porque a gente está aí com experimentos em andamento. Tem um aluno de doutorado que está trabalhando bastante com comportamento maternal e o efeito dessas intervenções sobre as mães. E você podia fazer alguma translação ou é prematuro para humanos? Eu acho que a gente tem, paralelamente, vários estudos com humanos mostrando que intervenções podem, sim, reverter déficits cognitivos relacionados a traumas na infância. O que a gente não compreende muito quando tem os estudos com humanos são os mecanismos exatos que podem estar envolvidos. E aí, nesse sentido, que os estudos com animais, né, permitem que a gente entenda os mecanismos que estão por trás, e entendendo os mecanismos a gente pode pensar outras formas de intervenção. Eu acho que em relação ao ambiente enriquecido em exercício, a gente pode sim já afirmar que eles são potenciais estratégias para reverter déficits de memória relacionados a essas situações de privação de cuidados. Obrigado. Ótimo. Agora é a professora Débora. Grazi, os alunos querem fazer perguntas, será? Não, eu não tive inscrição de alunos ainda, Não? Débora. Fica Então à tá bom. vontade. Tá, obrigada. Parabéns, doutora Pamela, maravilhosas as suas explicações. Nossa, quantos e quantos experimentos, quantos alunos para atingir todos esses resultados. Fiquei admirada, meus parabéns, viu? O que eu queria saber... Obrigada, Débora. Isso é importante que tu comentou, né? Já deixa eu terminar a tua pergunta, mas é sempre importante a gente frisar, né, que somos nós que aparecemos contando os resultados e divulgando os resultados, mas obviamente o desenvolvimento desses projetos todos depende dos alunos que estão envolvidos, né, no laboratório, né, no cuidado diário dos animais, na execução dos protocolos. Então é super relevante a gente sempre exaltar os nossos estudantes que fazem a coisa acontecer. Verdade, verdade. O meu questionamento é o seguinte: eu trabalho aqui na Unesp de Botucatu com animais de experimentação também, mais especificamente com ratas. Nós trabalhamos com diabetes e prenhez. Há muito tempo eu trabalhei com uma aluna de doutorado, que hoje é professora já também, né? E a gente avaliou o comportamento materno de mães diabéticas numa intensidade hiperglicêmica muito elevada e numa outra intensidade hiperglicêmica um pouco mais branda, para a gente tentar reproduzir a glicemia do diabetes tipo 1 no humano, que é descompensada, e a diabetes tipo 2 no humano, que é menos gritante o nível glicêmico do que no diabetes tipo 1. Quando ela foi apresentar a defesa de tese dela, uma das professoras da USP que trabalha com neurocomportamento avaliou, dentro dos resultados, que os filhos das diabéticas, de acordo com o labirinto em cruz elevada, o estudo daquela placa redonda que tem o círculo, que eles vão caminhando, né, para ver a distância, que eles eram mais parecidos com autistas, em função do baixo cuidado materno nos primeiros dias pós-nascimento. Então, a minha pergunta é a seguinte: você já leu alguma coisa a respeito da influência de excesso de glicose por parte da mãe, né, em relação a esses déficits de aprendizagem? Obrigada, Débora, pela pergunta. Vamos tentar aí falar um pouquinho sobre esses diferentes aspectos. Eu acho que tem uma questão envolvida aí que é, de fato, as mudanças nos níveis glicêmicos, que vão afetar a prole não só em relação ao comportamento que a mãe tem, mas também em relação à nutrição que a mãe vai dar para os filhotes. E outro ponto, outro aspecto, é o quanto essas diferenças de nível glicêmico interferem no comportamento da mãe de cuidado dos animais, então reduzindo aí o cuidado. E aí, quando a gente tem redução de cuidado,
Claro que aí a gente teria que medir o quanto esse cuidado é reduzido. A gente filma lá as ratas durante os primeiros meses e depois os alunos, coitados, ficam horas e horas avaliando aqueles vídeos e contabilizando o comportamento maternal. A gente teria que medir o quanto o cuidado diminui para poder fazer essa inferência, né, se de fato é o cuidado ou é os aspectos nutricionais ou outros aspectos que estão interferindo no comportamento da prole. Nos animais a gente sempre diz, né, o comportamento tipo ansioso, comportamento tipo depressivo ou tipo autista, porque de fato os animais não têm essas manifestações, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que dependendo do protocolo de privação, os animais têm uma maior tendência a desenvolver comportamento tipo depressivo e comportamento tipo ansioso. Eu não me lembro de ter visto comportamento típico autista, mas ansioso e depressivo, sim, mas não nesse protocolo específico que a gente usa. Tem outros protocolos de privação que causam ansiedade e comportamento tipo depressivo nos animais. A gente escolheu esse justamente por não causar. Porque um animal que está ansioso ou que está depressivo, ele pode não aprender pela ansiedade, pela depressão e não pelo déficit de aprendizagem. Então, eu não mostrei todos os resultados, mas em todos, absolutamente todos os trabalhos que a gente faz de memória, seja com privação ou com qualquer outro protocolo, a gente sempre faz testes controle. Então, a gente tem todos os dados de comportamento tipo depressivo, tipo ansioso e locomoção, para mostrar que esses parâmetros não estão alterados. E, portanto, a gente só tem, nesse caso, de 3 horas por dia, durante os 10 primeiros dias de vida, a gente tem alteração especificamente na memória e na flexibilidade cognitiva. Mas tem protocolos de privação de cuidados de mais horas, e tem uns de 14 dias, outros de uma única separação de 24 horas, que sim causam outras alterações de comportamento, como as que tu mencionaste, e ansiedade, e comportamento tipo depressivo. Muito obrigada. Imagina. Agora a gente tem a Bianca, que está inscrita, mas, Bianca, se me permitir, eu vou fazer uma pergunta do chat, tá? Sem problemas. Obrigada. A Ana Rita, ela elogia a sua palestra, ela é professora na Rede Estadual de Ensino em Campinas, e ela ficou interessada no seu projeto Pop Neuro, e ela falou que vai pesquisar para entrar em contato com vocês. Aí ela disse que tem, inclusive, Ana, vários artigos de extensão publicados com a descrição das atividades. A gente tem um livro com materiais e atividades que podem ser usados na escola. A ideia é reproduzir aí, em quanto mais espaços, melhor. Muito bom. E aí ela faz uma pergunta depois, falando que a privação de cuidados também está presente nos primeiros momentos da vida dos meus alunos, dos alunos dela na rede pública, pois suas mães os deixam em creches para poderem trabalhar. Se trocarem as fêmeas progenitoras nos cuidados, os resultados seriam semelhantes? Ela está pensando no cuidado nas creches, né? Uhum. A gente nunca fez esse cross, assim, de mães, mas tem estudos que fazem. E sim, a substituição do cuidado acaba, sim, protegendo esses animais. Então, a gente vê que é a privação de cuidados mesmo que gera déficits de memória. E aí a gente traz para que eu falava lá no início, né? É importante a gente pensar quando faz a translação para humanos, que o importante é ter cuidado. Até porque é muito delicado a gente falar, né, dessa questão de cuidado no início da vida e falar de privação maternal. É privação maternal nesse modelo de roedores, onde a mãe é a única responsável pelo cuidado. Mas se a gente pensar nos seres humanos, né, os seres humanos se organizam em sociedade de forma que o cuidado não é ou não deve ser exclusividade única e exclusiva da mãe. Então, uma criança que tem cuidados, seja da mãe, seja de avós, do pai, vai ter também o benefício que aqueles cuidados trazem para o desenvolvimento do seu sistema nervoso. Muito bom. Obrigada, Ana Rita, por estar aqui hoje, viu? Muito bom ter você aqui. Bianca, por favor. Eu tenho curiosidade em saber se a privação de cuidado no início da vida pode estar ligado ao desenvolvimento de doenças autoimunes.
Bianca, obrigada pela tua pergunta. Bianca é minha aluna aqui no Unifampa. Olha, eu vou te dizer que talvez alguém do DORAD saiba responder essa pergunta. Eu nunca vi um estudo especificamente com doenças autoimunes, mas eu já vi com outras doenças. Por exemplo, tem estudos que mostram a relação entre a privação de cuidados no início da vida e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Isso eu já vi. Pode ser que tenha também alguma relação com o sistema imunológico, particularmente eu não vi nenhum estudo nessa linha. Tá bem, prof. Muito obrigada. De nada. Foi uma ótima palestra. Obrigada. Patrícia? Deixa eu abrir aqui. Oi, Pamela. Pamela, maravilhoso o seu trabalho, a gente já conhecia, né, por ler na literatura toda, mas também o seu trabalho de extensão, né? A Ana Rita é nossa aluna aqui na Unicamp, e ela realmente, eu vi o interesse dela por esse trabalho de extensão, e como é importante também divulgar esse trabalho de extensão também, né? Porque a gente fica muitas vezes preso só à pesquisa e não divulga, quer dizer, numa palestra que você veio falar sobre os seus estudos, você acabou apresentando um pequeno momento isso, e isso é importante repercutir, né? Então, eu achei bem bacana isso. E sempre que a gente tem as reuniões aqui, a Ana Rita, que está lá, né, vendo a realidade, ela fala, nossa, mas isso acontece, vem contando para a gente o que é a realidade, né, do nosso país e de um bairro que não é um bairro rico, né, onde ela dá aula, e aí a gente vai vendo os absurdos, né, e as condições que vive. Pamela, eu fiquei curiosa no seguinte, você acha que essa recuperação que você faz, por exemplo, no ambiente enriquecido, ou o exercício, porque inclusive o exercício e o ambiente enriquecido, eles acabam se cruzando, né? Quando a gente coloca o lá, ele vai fazer mais exercício, a gente vê isso, e também tem o enriquecimento, né? Você acha que isso, tentando crianças, né? Você acha que isso traria, por exemplo, se a gente for considerar criança, eu tenho até um projeto com isso, que a gente tenta fazer estímulo em crianças que nasceram com baixo peso, né? E crianças prematuras. A gente faz estímulos para tentar fazer com que melhore o seu desenvolvimento. Você acha que esses estímulos, isso tudo vai durar até a fase, por exemplo, pré-escolar? Se não tiver mais nenhum insulto, né? Porque às vezes a gente conta, humano é complicado por isso, né? A gente não tem o controle disso, né? Então, por exemplo, você pode fazer o tratamento, melhorou, e depois os pais separaram, e houve um estresse enorme, aí perde tudo. Mas você acha que isso é durável, essa recuperação? Patrícia, muito obrigada pela tua pergunta e pelas palavras ali do início sobre as atividades de divulgação, né? Eu acho que elas são essenciais, na verdade, para qualquer pesquisador, cada um na sua área, né? A gente sempre tem como contar para o público o que a gente faz de ciência, e isso é importante para ter mais apoio para a ciência no nosso país, a gente precisa tanto, mas também a gente pode ajudar a melhorar diferentes ambientes, diferentes espaços a partir do que a gente já sabe de pesquisa científica e estudando aprendizagem e memória, é inevitável a gente ter essa aproximação com a escola, deveria ser inevitável, né? E a gente tem avançado aí nos últimos anos também tentando fazer alguns projetos translacionais, né? Não na linha de privação, mas com exercício, intervenções com exercício e cognição no ambiente escolar, está tendo uns resultados bem interessantes. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, eu acho que o que a gente sempre tem que levar adiante é que o exercício ele tem que ser algo praticado a vida inteira. Hoje a gente já tem dentro da área de cognição, e incluindo assim situações de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, não tem fármaco que faça pelo cérebro que o exercício físico faz. Isso é consenso já em quem estuda essa área.
E o exercício tem um potencial, especialmente o exercício físico. O enriquecimento mental é bom, é ótimo, mas ele não tem o mesmo nível de efeito que o exercício físico tem. O enriquecimento mental atua sobre a neuroplasticidade. Tem algum nível de atividade física? Tem. Mas não é com intensidade controlada, com frequência controlada, periodicidade controlada, como são os protocolos de atividade física que a gente utiliza aqui. E o que a gente percebe é que o exercício físico, além de atuar sobre a neuroplasticidade, ele também melhora a circulação sanguínea cerebral, ele estimula a angiogênese, ele leva o músculo a produzir citocinas que agem lá no sistema nervoso central, também causando benefícios, atua sobre o sistema equilíbrio oxidativo, né, como eu mostrei ali. Então, ele tem mecanismos muito variados, são todos mecanismos envolvidos com neuroproteção, com saúde do cérebro. Então, eu não acho que os efeitos sejam duradouros a ponto de eu fazer uma prática de exercício, sei lá, dos 6 aos 12 anos eu vou estar protegido para o resto da vida. Não. Inclusive, dentro de cognição e memória, tem trabalhos que mostram que o destreino prejudica a memória. Então, eu estou treinando lá, eu melhoro minha cognição, eu paro de treinar, eu tenho decaimento da cognição. O destreino faz mal para a memória. Então, é praticar a vida inteira, né? Acaba sendo isso, assim, a gente tem que usar o exercício como algo que está presente na nossa rotina. Embora eu tenha mostrado um estudo ali de exercício agudo, eu sempre gosto de frisar que é uma estratégia um pouco diferente. É uma situação onde eu quero ensinar uma tarefa que aquela pessoa, aquele animal está com dificuldade de aprender. Aí eu uso ali uma sessão de exercício para modular a aprendizagem. Isso é interessante, até se a gente pensar num idoso com uma doença neurodegenerativa, tem dificuldade de aprender uma tarefa específica do cotidiano dele, que ele precisa fazer. Então, eu posso ensinar a fazer uma sessão de exercício que ele vai ter um potencial de aprender melhor do que se eu não fizesse a sessão de exercício. Mas, para a saúde cerebral, para a neuroproteção, é incluir na nossa rotina, no nosso cotidiano, algum tipo de atividade física. Não precisa ser aeróbica. A gente já sabe que o exercício de força também tem benefícios, também produz citocinas, também vai ter aí uma ação neuroprotetora. Pamela, como é importante a divulgação disso, não? Porque, na realidade, essas crianças que possam ter algum comprometimento, elas vão ter um déficit de aprendizado, né? Quando entrarem na escola e tudo mais. E se as mães soubessem que somente colocando para fazer exercício físico regular poderiam mudar isso, né? Olha que maravilha que seria, não é? E dentro da própria escola, né, Patrícia, a gente tem a inserção de profissionais da educação física, mas a educação física escolar é tão pouco valorizada, né? Aquele espaço onde a gente não... Enfim, até o horário em que a educação física é colocada dentro da programação escolar também não é pensado no sentido de que fazer uma atividade física pode beneficiar um aprendizado específico, né? Então, isso tem um potencial transformador para a educação muito grande. Assim, a gente tem atuado assim nessa linha junto com a rede Ciência para Educação, né, para tentar divulgar mais essa ideia que não vai ter um custo muito maior para o poder público, porque os profissionais já estão lá, mas é uma organização do espaço. Deveria ser exigência curricular, né? Isso deveria estar como exigência do MEC, lá da grade curricular, um tempo e tal, para melhorar a memória mesmo no aprendizado, não é? Porque só assim a gente teria o entendimento de uma vez de que isso, da importância disso. E se a pessoa desde criança faz, ela se acostuma e acaba fazendo, né? Exato, é uma questão de hábito, né? Hábito e prática. Muito bacana, Pamela. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas perguntas. É até uma questão de aprendizado do exercício, né, Pamela? Inclusive. Né? Poliana, por favor. Considerando, assim, seu trabalho é muito bonito e, né, falei, como eu disse, sensacional. E eu não consigo pensar, a primeira coisa, aliás, um dos motivos que me levou a
assistir a sua palestra é pensando nas crianças, nos filhos, né, das presas, porque não tem o que fazer, eles são separados, chega uma hora que eles não podem mais ficar dentro junto com a mãe. Então, essa privação é compulsória, né? E saber que, certa, pelo menos, né, esse trabalho para ver que isso, de alguma forma, vai ser reversível e que, né, essa dificuldade de aprendizagem realmente acontece, que isso, socialmente falando, né, numa política social de educação e também criminológica, né, acaba gerando um ciclo de violência, né? E é uma coisa que a política criminal não pensa. Eu sei disso. A gente tenta. Eu falo ainda a gente, mas eu tô meio afastada. Mas que a gente não pensa nisso, né? Pelo menos quem está lá em cima fazendo, legislando, não pensa sobre esse viés e o quanto isso acaba influenciando toda a sociedade. Uhum. Então, seu trabalho é espetacular, muito importante sobre essa perspectiva que eu gostaria de frisar e agradecer. Desculpa aqui interromper, mas aqui para o nosso presidente, bandido bom, bandido morto, né? Então, fica difícil nessa situação, né, gente? Mas as crianças, né? O que as crianças têm a ver, gente? Ai, difícil. Quando a gente discute essas questões de cuidados, né, a gente deveria, e isso perpassa também um pouco a questão da discussão das mães na ciência, do cuidado dos filhos, as coisas acabam se juntando todas. O que falta é a gente olhar, enquanto sociedade, os filhos como, o cuidado dos filhos como um investimento no futuro da sociedade, né? A gente acaba muitas vezes não olhando nisso, ou não olhando isso, né, pensando em questões mais práticas, né? A mãe está privada de liberdade, então o filho né, o que a gente vai fazer com essa criança? Não pensa na relação mãe-filho e no quanto isso é importante para o futuro dessa criança também. E não só nessa situação, mas em tantas outras situações que a desigualdade social acaba dificultando o cuidado, né, de quem tem uma condição social menos privilegiada. Verdade, isso. A Poliana é advogada e agora ela está entrando nas ciências biológicas. Está fazendo mestrado aqui com a gente nas ciências fisiológicas. Legal. A gente tem mais uma pergunta no chat, e aí eu acho que a gente pode pode encerrar. Na verdade, a gente tem duas. Vou começar com a da Isabela e depois eu faço do professor Raul. Ela te parabeniza pela palestra e ela gostaria de saber se a privação de cuidados maternos pode alterar a sociabilidade e a memória social. Sim, pode, Isabelle. Eu acabei trazendo um recorte, né, de alguns dos nossos resultados, mas nesses artigos publicados, em alguns a gente avaliou também a memória social, a memória de reconhecimento social. E a gente vê, sim, que os animais privados também têm déficit de reconhecimento social, assim como tem de outros tipos de memória, então afeta, sim. E o professor Raul pergunta sobre as limitações da extrapolação comportamental do modelo Murino para o que acontece com o binômio mãe-criança em humanos, considerando o número, né, da prole, né, o tamanho da prole. Sim, sem dúvida, quando a gente faz essa translação, essa extrapolação de resultados de modelo, qualquer modelo animal que a gente use, a gente precisa considerar as limitações, sem dúvida alguma, né? São espécies diferentes que têm diferenças comportamentais e dependendo, inclusive, qual aspecto do comportamento que eu quero utilizar, ou que eu quero investigar, ou qual é o tipo de memória ou de atividade de função cognitiva que eu quero estudar, eu não posso fazer essa extrapolação. Então, é um modelo que nos serve para entender alguns mecanismos que podem estar envolvidos, mas claro que a gente tem que levar em consideração as características específicas de cada espécie, não dá para fazer uma translação assim tão direta, não. Eu vi que, acho que o professor também perguntou antes se havia diferença entre os filhotes machos e fêmeas. A gente começou a olhar também as fêmeas nos últimos anos, que é algo que a gente
tem levantado também dentro lá das comissões de mulheres na ciência, o quanto a gente olha e também faz essa extrapolação dos resultados de machos para as fêmeas e não deve fazer isso. Então, a gente tem olhado também essas diferenças e sim, tem diferenças não só no efeito da privação, mas também no efeito das intervenções durante a gestação. A gente tem desfechos diferentes em filhotes machos e em filhotes fêmeas. Não vou saber te dizer exatamente aqui de cabeça, né, o que muda entre um e outro, mas eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando com isso e a gente está encontrando diferenças entre sexos, sim. Muito bom, a gente precisa sempre avaliar o dimorfismo, né, porque entre os sexos, porque raramente é igual, né, da minha experiência aqui, com outra linha de pesquisa, raramente, nem parecido, chega a ser. E a gente vem de uma história da ciência, né, que nos faz ir reproduzindo aqueles estudos utilizando e olhando só os machos, como se fosse possível generalizar tudo, mas não, de fato a gente tem encontrado coisas bem diferentes entre os machos e fêmeas, na cognição, não só no modelo de privação, mas em outros trabalhos do grupo também. Muito bom. Pamela, acho que era isso, não temos mais inscritos. Quero novamente te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que final do ano, né, não é fácil para professor, muitas atividades. Então, eu quero te agradecer imensamente por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui dividir todo esse conhecimento que você tem, dividir a sua experiência com a gente, né, nos Mulheres na Ciência, com a divulgação científica também. Então, foi muito generosa a sua palestra hoje, viu, Pamela? Obrigada, viu? E quero contar com você para vir o ano que vem aqui mais vezes, estar aqui com a gente, participar das discussões, ser um membro da nossa associação. Vai ser muito bom ter você com a gente, viu? Fico sempre feliz em estar com esse grupo, assim, eu até comentei na última vez o quanto o grupo é participativo nos seminários, né, nesses períodos online, a gente está tão acostumada a falar com caixinhas na tela e ter uma interação tão limitada no final, e aqui eu sinto essa participação, esse interesse bem forte, e é um prazer sempre participar de espaços assim. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, e fico à disposição.